Que é isto? Pessoal, o melhor é irmos ao fundo da questão. O plástico está por todo lado e a maioria das vezes damos uso a este material sem pensar nem o quão útil é, nem que até há 100 anos mal existia. As televisões eram feitas de alumínio ou ferro, as embalagens eram de papel e as garrafas eram feitas de vidro. Mas em 1907, o belga Leo Baekeland inventou o primeiro plástico sintético e gradualmente começamos a introduzir o plástico nas nossas vidas. Começamos por utilizar bakelite para peças mecânicas, PVC para tubagens e a substituir o vidro por acrílico. E lá por volta dos anos 50, 60, o plástico teve um boom. Começou a ser utilizado em praticamente tudo. Mas afinal, o que é o plástico? Os plásticos são feitos de polímeros, que basicamente são longas e complexas cadeias de moléculas, que podem existir de forma orgânica em carapaças de animais, nas paredes das células, no pelo, na seda e até no ADN. Mas pode também ser produzido pelo homem, dividindo o petróleo nos seus componentes mais pequenos e arranjando-os de outra maneira. Mas e então, porque é que o plástico está por todo lado? Pois bem, tal como hoje em dia olhamos para os aerogéis e para o grafeno como sendo supermateriais porque tornam possível coisas que até agora eram impossíveis, também há 100 anos olhávamos para o plástico da mesma maneira. Já agora, se não sabes o que é o grafeno, toca a ir ver o meu último vídeo. Os plásticos são leves, estéreis, fáceis de produzir em massa, os seus componentes são abundantes e, acima de tudo, são moldáveis. Não é moldáveis. Moldáveis. Moldovo. Aliás, a palavra plástico vem da palavra grega plásticos, que significa ser moldável. E por terem tantas qualidades, começamos a usar o plástico em praticamente tudo. Em telemóveis, em carros, em casas, em computadores, em eletrodomésticos, em equipamento médico, vocês quiserem. E o problema é que por ser tão barato e fácil de produzir, começamos a utilizar este material para coisas para deitar fora. É que uma das maiores vantagens do plástico é que é extremamente duradouro. Mas isso também é uma das suas maiores desvantagens, porque o plástico pode demorar entre 400 e 1000 anos até degradar-se. Por exemplo, uma fralda pode demorar até 450 anos e uma rede de pesca 600. E desde a sua invenção já produzimos mais de 8,3 bilhões de toneladas de plástico. E para terem uma ideia de quanto é isso, se juntássemos esse plástico todo no mesmo sítio, podíamos fazer uma montanha maior que o Everest. É muito plástico, brother. O plástico está tão entranhado nas nossas vidas que, se olharmos para o gráfico da sua produção global, conseguimos ver o efeito da crise de 2008. Novo canal 1%. Desculpe. E apesar de quando deitamos uma embalagem fora ela desaparece da nossa vista, não desaparece nem do planeta nem das nossas vidas. Apenas 9% de todo o plástico é reciclado e 12% é queimado, o que, apesar de não ser o ideal, sempre é melhor do que acabar em aterros ou no oceano, como é o caso dos restantes 79%. É que é comum adicionarem-se químicos aos plásticos para lhes dar outras propriedades. O BPA, por exemplo, é um químico utilizado para tornar as garrafas transparentes, os fetalatos são químicos usados para tornar o plástico mais flexível, e quando deixamos o plástico em aterros, esses químicos podem vazar para o solo e acabar na nossa água. E o problema é que o BPA é conhecido por interferir com os nossos processos hormonais e os fetalatos por aumentarem o risco de cancro. Mas pior ainda é o caso dos oceanos. É que deitamos para lá, em média, um caminhão do lixo cheio de plástico por minuto. Aliás, deitamos tanto plástico para os oceanos que no Pacífico existe uma ilha maior que a Península Ibérica só de plástico. É aqui que se vê que Portugal é um país verde, amigo do ambiente. Nós temos a Ilha da Madeira, é biodegradável. Desculpe. Há tanto plástico nessa ilha que se estima que existam cerca de 1,3 trilhões de partículas a flutuar. Mas é importante reparar que 90% de todo o plástico nos oceanos vem apenas de 10 rios, 8 na Ásia e 2 na África. Há tanto lixo nos oceanos que já se está a formar outra ilha no Norte Atlântico. No Atlântico do Norte, no Norte Atlântico, não sei. Até na Fossa das Marianas, o sítio mais profundo explorado pelo homem, a mais de 11 km de profundidade, foi encontrado por 3 vezes plástico. É uma fossa muito profunda. Bem, ok, o oceano está cheio de plástico, mas qual é o problema? Em primeiro lugar, os pássaros e os peixes comem esse plástico. E o que não falta na net são vídeos de baleias a darem à costa com
bicicletas e cadeiras no estômago, ou veterinários a tirar palhinhas do nariz de uma tartaruga, ou pássaros com 15% do seu peso só em plástico no estômago. E se não estão a perceber o que é que um pássaro nessa situação há de estar a sofrer, imaginem que tem 12 pizzas ao mesmo tempo no vosso estômago, só que de plástico. Digo eu que isso não há de ser a melhor sensação do planeta, não é? Mas se isto não te deixa alarmado porque são animais, não é? São só 700 espécies de animais que estão a ser afetadas por este problema, na boa, vamos aos problemas que isto pode trazer para ti então. O problema desse plástico andar aí a flutuar nos oceanos é que ao longo do tempo vai-se dividindo em pedaços cada vez mais pequenos, até formar microplásticos. Já agora, microplásticos são partículas de plástico inferiores a 5 mm. Depois o zooplâncton come esses plásticos, os peixes mais pequenos comem o zooplâncton, os peixes maiores comem os peixes mais pequenos e nós comemos os peixes maiores. E o plástico acaba no nosso prato. Ah, ainda bem, eu não como peixe. Pois, o problema é que não é só no peixe que encontramos plástico. Um estudo da Universidade de Newcastle encontrou plástico não só no peixe, mas também na cerveja, no sal, no mel, na água e até no pó da casa. E esse mesmo estudo concluiu que comemos por semana plástico suficiente para produzir um cartão de crédito. Cerca de 250 gramas por ano. Outros estudos apontam para que praticamente toda a gente tenha ftalatos no corpo e que 93% da população tem BPA na sua urina. Então a solução é reciclar, certo? Certo? Infelizmente não é bem assim, porque reciclar plástico ainda é um processo bastante difícil para nós. E além disso, como falamos no início, produzir plástico é extremamente fácil e barato. A maioria do plástico que vai para a reciclagem acaba na China, onde é transformado em coisas como carpetes, que só dão para ser usadas uma vez e já não dão para reciclar mais. Então vamos banir o plástico de uma vez por todas, certo? Pois, como devem ter reparado pela pergunta irónica, também não é assim tão fácil. Em primeiro lugar, o plástico entranhou-se de uma maneira tão grande nas nossas vidas que seria praticamente impossível deixar de usar plástico. E como o plástico tem tantas qualidades, é extremamente difícil arranjar um bom substituto. Por exemplo, experimentem fazer um Tupperware de outro material que não plástico e vão ver quanto tempo dura a vossa comida. E um estudo do governo dinamarquês concluiu que seria preciso utilizar mais de 7.000 vezes um saco de algodão reutilizável para compensar em relação a um saco de plástico descartável. Porque para produzir esse saco reutilizável são emitidos muito mais gases de efeito de estufa do que na produção do saco de plástico descartável. E infelizmente o plástico não é o único problema que a humanidade enfrenta neste momento. Mas calma, nem tudo é mau. Como já devem ter reparado, os governos já começam a pressionar as empresas para encontrarem outras alternativas. E algumas empresas já estão a mudar a maneira como embalam os seus produtos. Também já há empresas que tentam produzir plásticos biodegradáveis e outras tentam produzir plásticos recicláveis. E há também várias equipas de cientistas a tentar limpar os oceanos com projetos de larga escala. Mas já há outro tipo de soluções mais radicais que têm realmente potencial para resolver este problema muito mais rápido e que realmente podem tornar a reciclagem de plástico num negócio bastante rentável. Por exemplo, uma equipa de cientistas da Universidade de Washington descobriu uma maneira de transformar os resíduos de plástico em diesel e em combustível para aviões a jato. E outra equipa de cientistas da Universidade de Portsmouth descobriram no Japão, em 2016, uma bactéria que evoluiu naturalmente para comer plástico. E já conseguiram modificar geneticamente a enzima que essa bactéria usa para conseguir digerir o plástico para ser ainda mais eficiente. E além disso, já era antes conhecido o caso das lagartas, das traças da seda, que comem plástico. Se conseguirem juntar 6.000 no mesmo sítio, conseguem comer um saco de plástico em menos de 1 hora. Ou seja, individualmente a única coisa que podemos fazer neste momento é reciclar o máximo possível e tentar usar plástico o menos vezes possível. Para tentarmos com as nossas escolhas conseguir mudar um pouco as atitudes das marcas. Porque uma coisa é certa, este problema, apesar de ainda não ser muito estudado, é grave e tem que ser resolvido o mais rapidamente possível. Porque se não o fizermos, até 2050 o peso de plástico nos oceanos vai ser maior do que o peso de peixe. Eu vou repetir, se não fizermos nada, vai haver mais plástico nos oceanos do que peixe. E a questão tem que ser feita. Querem realmente comer cada vez mais plástico a cada refeição? É que eu não. Mas se realmente querem ajudar, uma coisa que podem fazer assim muito rápido é partilhar este vídeo, que assim mais gente sabe do problema. Mas pronto, neste momento é tudo o que eu tenho para dizer. Não se esqueçam de deixarem um like e um subscribe. E portem-se bem, pessoal. Ora. 808
Olá, boa tarde. É do Banco Rouba Mais? Oh, ótimo, ótimo. Olha, é o seguinte, eu gostava de saber, eu recebi um cartão novo, mas veio sem código. Gostava de saber o código, né, que nem sequer consigo ver se tem dinheiro, não é? Já agora, malta, se quiserem saber porque é que meter o dinheiro nos bancos não é uma boa ideia, toca a ir ao meu outro canal o mais depressa possível. Portem-se bem. Sim, desculpe.